Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Thalita. Anderson, bom dia. Bom dia, professor Robert. Bom dia, Daniel. Bom dia, Thalita. Bom dia. Estamos prontos? Sim, An- pronto. Anderson, você não foi lá para São Paulo? Não, não fui para São Paulo. Na verdade, eu teria um outro congresso na mesma semana em Campinas, mas ele acabou sendo adiado e acabei ficando em BH. Você perdeu. É, deu Porque errado tudo. toda a turma está lá, né? É, Simone e Sabrina estão lá. E o Marcos também, né? É, mas que bom. Vamos aí. Vamos lá, deixa eu ver o que que nós temos.
João Pedro, bom dia. Bom dia a todos, gente. Bom dia, professor. Tudo certo? Bom dia, João. Tudo certo, gente. E com vocês, tudo tranquilo? Ô, João, você já está em São Paulo? Não, professor, acabou que eu estou em Minas ainda, mas é aquele lá e cá. Ah, tá certo. Mas em breve estarei. Mês que vem já estarei em São Paulo já. Ah, tá. Eu achei que você já está presencial também. Não. Pois é, Mas eu que também bom. achei. Eu Mas também então, achei, pronto, mas tá bom. acabou Acho que, que que estamos. Daniel, você vai perfeito. apresentar o primeiro trabalho? Menino, eu entendi pela leitura lá que a gente só ia discutir, né, os trabalhos, porque É, a não, apresentação já tem está um vídeo feita, aí. Não? né? É a primeira Thalita, vez que você eu que vai passar participo os aí. vídeos? O tempo, 1 hora e meia, né? Isso, Então tem que professor. combinar como é que vai ser, porque se deixar eu falo 1 hora e meia sozinho aqui, tranquilo. Não, Como é é. que tem mais dois grupos, né? Não vamos fazer como o regulamento estabeleceu, não deixar os vídeos. Depois dos vídeos, nós vamos deixar um espaço aí para interagir um pouco sobre o artigo que acabou de ser apresentado. E aí nós vamos passar os três artigos, e aí vai sobrar tempo depois para trocar mais ideias, para tirar mais dúvidas sobre os trabalhos, sobre possíveis extensões dos trabalhos. Acho que tem muito a investigar sobre esses temas que vocês estão propondo, mas ainda não deu a hora, vamos ficar tranquilos. Mas se todo mundo estiver pronto aí, quiser começar, a gente começa, né? Não, deixa pro histórico da Thalita, deixa ele chegar no tempo certo. Bom dia a todos. Bom dia, Professor Rani. Robert, Tudo certo? oi, Thalita, tudo bem? Bom dia, tudo. Estou entrando aqui mais para colocar vocês como host, para que vocês possam ter acesso a compartilhamento e qualquer ação, tá bom? Tá certo. E Daniel, como co-host, ok? Professor Robert, como co-host, o Anderson, o Alisson, o Pedro. E agora, Olá, bom dia. oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Alisson? Thalita, você como líder de sessão aqui, eu vou colocar você como host para que você possa aí ter qualquer ação aqui com os demais, tá bom? Essa ação é a mesma que todos, você só não pode fechar a sessão primeiro que todos, senão você acaba derrubando todos os demais, tá bom? Professor Robert, E prazer. não pode cair na conexão, então. Exato, muito prazer vê-lo aqui, muito obrigado pela ajuda de todos. Vou deixá-los agora, uma boa sessão a todos, uma boa apresentação. Muito obrigado, Hernando. É. Bom, nós estamos prontos. Acho que deu agora. Vamos fazer em hora inglesa aqui, começando na hora exata. Vamos lá, Thalita. Vamos ver. Vamos ver porque os que apareci, os outros apresentações, o som não estava funcionando. Vamos torcer que funcione. Opa, que isso. Então é o Outro primeiro começou já. artigo? Não, não, não é o primeiro, não. Bom, vamos ver e pela ordem, Thalita. O primeiro é o 1002, que é expectativas econômicas do mercado e retorno de ações, uma análise do poder preditivo com o uso de machine learning. Do Daniel Costa Aires, da FUCAP, Olavo Venturim Caldas, também da FUCAP, Danilo, qual que é o sobrenome do Danilo, Danilo? Daniel Costa Aire, Não, não, do Danilo, seu coautor. Danilo Montemor. Tá, porque fala com ele que ele tem que registrar o nome completo lá no sistema do CMAD, deve ser por isso que ele não capturou aí seu nome completo. E Falo o sim. Luiz Expectativa. Gustavo, oi? Não, pode continuar, professor. E o Luiz Gustavo do Lau Quintero, da Federal, não, da Estadual de Goiás, que é o outro autor do artigo. Pode colocar, Thalita, ver como que nós vamos com isso.
São expectativas econômicas, né? Isso. Isso. Ah, aí você tem uma outra ordem, não? Tá. Espera um minutinho que deu problema aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu estou Tá vendo, mas não pausada. estou ouvindo, não. Não, agora eu vou poder. Reproduz. Tá. Tá muda, né? Eu acho que o som não está passando mesmo. É assim, os. Deixa eu parar. Você tem como botar esse link no chat? E aí cada um, como nós estamos todos remotos, né, cada um pode entrar e ver. Você tentou que alguém É dos que apresentadores eu, eu, projete? eu digo, eu digo que eu participei de duas sessões, nenhuma das sessões entraram o som. E Você aí, você está selecionando a opção Share Sound quando você vai apresentar? isso. Aí nessas duas que eu participei, os autores acabaram mostrando as apresentações que eles tinham no computador e apresentando ao vivo. Porque, Tá, assim, das duas, nenhuma o som funcionou. funcionou. Danilo, você tem a Nenhum. sua apresentação aí? Eu acho que vamos ter ir pela tradicional mesmo. É, Pode ser eu aquela que você procurei. usou para fazer o vídeo mesmo. Não, eu procurei essa apresentação aqui, eu tive um problema no meu micro, e aí eu perdi, eu não achei. Mas aqui para mim ela está dando som. Deixa eu tentar passar aqui. Tenta compartilhar sua tela, ver se o som sai, você projetando. Para mim está apresentando, vocês estão vendo aí? Sim, dá para ir para ver se Ó, sai com som. tá aí no áudio? Não, o áudio não. Então vamos por essa aqui, eu vou E falando. isso, eu acho que é bom. Conforme ele vai rodando, você vai falando. É, vamos lá. Esse trabalho estuda o potencial das expectativas econômicas em prever o retorno das ações no mercado brasileiro. Muitos autores têm obtido retornos anormais com a melhoria das previsões com machine learning, contrariando as hipóteses do mercado eficiente e a teoria do comportamento aleatório do mercado. Então, este trabalho busca verificar se a previsão de retorno das ações brasileiras das empresas participantes no IBRX, quando feitas com o machine learning, o modelo XGBoost, né, produz indicadores de desempenho melhores comparando com os comumente utilizados na literatura, né, que são indicadores fundamentalistas e técnicos, né? E aí, como referencial teórico, eu trouxe aí que as variáveis econômicas, né, taxa de juros, câmbio, PIB, inflação, elas têm sido analisadas e os estudos mostram que elas trazem impacto no desempenho da bolsa, né? As pesquisas desses temas, né, são divididas em métodos convencionais, onde as previsões são feitas com modelos econométricos e com algoritmos de machine learning, né?
Quando se usa o machine learning, geralmente a gente seguiu esse modelo de workflow aqui proposto por Burri, que traz essas etapas, né? Então, essas etapas foram feitas no trabalho, é comum, né, utilizar isso. O que diferencia nesse trabalho, né, é o uso das variáveis. Então, normalmente são usados os preços de fechamento, as variáveis fundamentalistas, os indicadores técnicos, né, que foi essa relação aí. E aí a gente inovou nesse trabalho colocando as expectativas econômicas do mercado que são divulgadas pelo relatório Focus do Banco Central. E aí analisamos as variáveis de crescimento econômico, de taxa de juros, de câmbio, de IPCA e IGPM. IGPM, isso aí. No processamento, a gente, para dar robustez ao trabalho, a gente dividiu as bases em treino e teste na metodologia do cross-validation em método comumente usado aí para séries temporais, né? Então, primeira base 80% para treino, 20% para teste, e aí, conforme foi avançando no período, foi mantendo o histórico da data, né, nesse período aí de março de 2021 a primeiro aqui 16 de 12 de 21 e aqui não me recordo, mas já entrou em 2023 já, acho março de 23. E aí, para analisar se as variáveis econômicas, elas, desculpa, antes aqui, tem a questão das empresas. Tem empresas selecionadas lá no mês que foi feita a carteira, né, teórica, e aí tirou bancos, tirou empresas, algumas aqui que não tinham sido negociadas, e no final restou 78 empresas que foram estudadas. As variáveis foram em grupos, né, para verificar assim, quando eu adiciono as variáveis econômicas, as previsões melhoram, né? Então, primeiro eu fiz o teste, as previsões usando só as variáveis técnicas, depois só as fundamentalistas, só as econômicas, e aí deu um resultado. E depois eu adicionei com câmbio, que resultado que dá, com IGPM, e assim, consecutivamente, fazendo o máximo de combinações aqui para analisar. E aí obtivemos aí coeficiente de determinação, né? E para chegar à conclusão de que, em alguns casos, né, quando se usa aqui indicadores fundamentalistas, a gente tem coeficiente de determinação médio, né, para 78 empresas. A gente tem algumas empresas que ficaram muito bom, então o modelo performou bem, mas na média do geral do mercado, só as previsões utilizando só os indicadores técnicos, elas são melhores, né? As previsões aqui, quando eu uso os indicadores fundamentalistas, os técnicos, elas ainda são melhores do que as econômicas, né? Então, as variáveis de expectativa de mercado não se comprovaram ser melhores na média total do mercado, embora para alguns empresas elas performaram melhor, né? Aqui
correlação entre as variáveis reais e prevista, né? Você vê que tem empresa que foi 92% de correlação entre as previsões e os valores reais vistos aqui, quando indica, quando coloca aqui ó, o IGPM, os juros, né? Então, embora na média o indicador técnico fosse sempre melhor no R quadrado, na correlação, no MSE, no erro absoluto médio, né? A conclusão diz que as expectativas não ajudam, né? E aí isso leva a futuras pesquisas, né, para identificar. Talvez se eu tivesse clusters de empresas, né, as expectativas seriam melhores, né, porque às vezes tem empresas que é mais a inflação, indicador de inflação, indicador de juros, influencia melhor no resultado dela, ou influencia melhor no como os investidores precificam, né, e desejam essa ação. E aí foi isso, né? Também a questão de construção de portfólios, né? Porque, às vezes, ali, como teve empresas que performaram bem, talvez no portfólio tenha sido um resultado diferente para o desempenho da carteira, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu excedi aí os 8 minutos, mas eu tentei. Certo, é isso? Estou sem microfone. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Eu vou deixar aberto aí para os seus colegas fizerem perguntas, sugestões, tirem dúvidas, né? Então, João Pedro, Anderson. Bom, enquanto eles vão pensando, Daniel, acho que o trabalho sim é interessante, porque, como vocês colocaram no artigo, não tem muitos trabalhos que analisam se essas publicações que o relatório Focus traz, né, agrega ou não agrega valor. E eu acho que fazer um teste é válido, embora o resultado às vezes não seja tão interessante do ponto de vista que nós gostaríamos, não que o modelo fique perfeito, mas contribui. E eu acho que já pensando na próxima etapa, certo? Porque o Congresso, na verdade, tem isso, informa o que você está fazendo, mas você está pensando o que fazer com esse artigo, não pensando na publicação futura. Acho que vocês poderiam vender um pouquinho mais na parte de fundamentação, por que que se esperaria que essas informações macro afetariam os preços das ações. E, basicamente, onde que afetariam, talvez pelos resultados que você tem, certo? Agora eu voltaria talvez a procurar justificar melhor isso, porque aparentemente para um setor de empresas, para um grupo de empresas, pode ser que funcione, e aí vocês teriam que investigar um pouco mais quais são as características dessas empresas, setor, porte, liquidez, não sei, e que seja comum, onde o modelo funciona melhor. E tentar investigar um pouco mais, aprofundar isso, e talvez tenha um pouco mais de sorte lá na submissão, porque assim como está, o revisor vai ficar um pouquinho mais, espera aí, está faltando alguma coisa aqui, certo? E eu acho que aí vocês podem ter um pouco mais de fundamentação e também saber vender, não? Porque tem muito de como que você coloca isso. Então, desde o início, você coloca qual que é o diferencial. E um diferencial é utilizar as variáveis que normalmente são publicadas, mas a academia, o mercado mesmo não incorporam, ou pelo menos não sabemos se incorporam, certo? E vocês estão pesquisando isso. Mas ir um pouco além com os resultados, bons para alguns casos e não tão bons para os outros. Então, aí seria interessante. Uma outra questão, pensem em ajustar o título, porque se o título vem de comparação de modelos de inteligência artificial, ou coisa que vocês não fazem realmente, certo? Comparar vários modelos, vocês estão escolhendo só um. Isso é válido, tem como justificar esse modelo, certo? Tem várias literaturas que já
reportam que, em geral, a eficiência com esse modelo é boa, então não precisaria, em teoria, testar, certo? Mas, então, coloca o título um pouquinho diferente, que não dê essa sensação que você vai comparar modelos. Acho que com isso teria, pelo menos seria mais claro para quem está lendo só o título o que vai esperar do artigo, né? E tem uma outra que eu uso até como brincadeira, né? Você tem que testar seu modelo de machine learning comparando-lo com alternativas simples. E eu já fiz isso em alguns casos, e você pega seu modelo, melhor modelo de machine learning e compara com uma estratégia bem simples. Imagina que o preço é aleatório. Então, qual que seria a melhor previsão para amanhã se o preço fosse aleatório, realmente como algumas hipóteses propõem? Bom, a previsão do dia anterior. Então, se o seu modelo é capaz de superar isso, já está ajudando. Outro modelo simples é aquele de autorregressivo, quando se trata de retornos, autorregressivo da primeira ordem, simples. E se seu modelo supera ele, já você tem um bom fundamento para dizer, não, eu estou superando um modelo simples também, além daqueles mais elaborados e que são utilizando todas as ferramentas técnicas fundamentais. Também é um super modelo simples. E, às vezes, os modelos simples batem naqueles outros mais complicados, né? Aí a contribuição para você mesmo fica, e agora que como que eu vou vender meu paper, certo? Se modelos mais simples são melhores. Aí fica mais difícil, certo? Fica mais difícil, mas na verdade vocês entraram num tema que é bem difícil, que é previsão de retorno de ações. Não sabemos de entrada que esse negócio aí não é tão simples de se fazer, certo? Mas parabéns pelo esforço, certo? Isso sempre é válido. E aí vocês têm um trabalhinho aí pela frente para esse artigo andar e depois ser publicado. Bom, alguma pergunta, João, Anderson? É, Daniel, parabéns pelo trabalho. Eu tenho só uma questão. É, no texto, na apresentação, no vídeo, vocês falam sobre a questão desses resultados, principalmente em razão dos indicadores técnicos terem sido mais, ter mostrado resultados mais robustos do que os outros, que isso meio que joga por terra a hipótese de eficiência de mercados, pensando no Brasil, pelo menos foi mais ou menos o que eu entendi, não sei se eu li muito rápido. E pensando nisso, nessa questão que você colocou de que os técnicos são mais robustos, né, ou apresentam melhores resultados para essa sua amostra, para os seus resultados do que os outros indicadores, eu insisto aqui nessa questão que o professor Robert colocou. Quando a gente pensa, sei lá, numa divulgação, sei lá, divulgação do lucro de uma empresa, ou o governo federal vai aumentar, né, fala sobre a, a questão fiscal, né, vai atingir o déficit zero ou não no próximo ano, nesse ano, no próximo ano, etc. E todas essas questões que acabam implicando no mercado, o mercado responde a essas questões políticas, econômicas, etc. Eu queria só que você comentasse um pouco nesse sentido, qual que é a relação disso com os seus resultados, já que os seus resultados mostram que apenas os indicadores técnicos são necessários para avaliação, para poder fazer essa questão toda de pensar, né, no desempenho de carteiras, desempenho de ações de empresas, etc. Mas o mercado acaba respondendo a todas essas questões, políticas macroeconômicas, questões políticas, questões, etc., por aí, que a gente vê todos os dias. E a implicação disso para a hipótese de eficiência de mercado, tanto do ponto de vista empírico mesmo, né? O mercado é eficiente ou não, como do ponto de vista da teoria de finanças. O que seus resultados implicam nesse sentido? É uma pergunta meio ampla, meio, né? Não tem uma resposta correta, imagino, mas só queria que você comentasse um pouco e também talvez possa ajudar um pouco para vocês pensarem nos próximos passos do artigo. Você está Você assim, está som, mudo. Daniel? Isso. Primeiro, Anderson, obrigado pela pergunta aí, uma pergunta muito interessante. Eu acho que primeiro tem a ver com o que o professor falou do título, né? Depois, quando a gente vê o feedback assim, a gente pensa melhor, né?
Eu botei lá, expectativa econômica do mercado e retorno de ações. Então, eu não analiso os indicadores econômicos em si, mas as expectativas que os agentes de mercado mandam lá para o Banco Central e são tornadas públicas. Então, vou dar exemplo aqui unicamente da taxa de juros, mas os outros são análogos. As taxas de juros são definidas a cada 45 dias e o mercado coloca lá qual é a expectativa para a próxima reunião, para a seguinte, e até no longo prazo, né, curto, médio e longo prazo, tem as expectativas de que a taxa de juros seja diferente, né? E aí, no variar dessas expectativas, aí os investidores compram e vendem ativos por achar que as expectativas econômicas mudaram e aí talvez os fundamentos mesmos contábeis das empresas vão mudar e vão ser precificadas diferente e aí tem ganhos ali, ganhos anormais. E quando se fala em ganhos anormais, eu estou justamente tratando da teoria hipótese do mercado eficiente, porque se eu tenho ganhos anormais, o mercado ele não é tão eficiente assim, né? E se eu tenho ganhos anormais por uma técnica computacional estatística ali, que é o machine learning, então eu consegui bater o mercado, bater o mercado. Esse é o que se pretende testar, de fato, se as variáveis fazem isso, as variáveis de expectativas econômicas. E aí você perceba assim, a literatura, ela já tem dizendo lá, quais são os melhores algoritmos, né? O professor falou, já foi testado. E por isso eu escolhi ali só o que já tinha um dos melhores desempenhos, que é o XGBoost. Né? Claro que é muito válido dar uma robustez no seu trabalho com outros modelos, né? Mas eu escolhi só esse, para esse trabalho. E aí, quando se diz a questão aí do comportamento aleatório do mercado também, é porque tem aquela teoria que fala que o mercado aleatório é impossível de prever. Né? Mas como você explica, que tem empresas que alcançou o índice de previsão lá de 90%, deveria ser 50%, né? Então, assim, tem espaço para melhorar muito, para escrever melhor, para vender melhor a ideia, mas já dá realmente para entender que tanto a teoria das hipóteses eficientes quanto o comportamento aleatório precisa ser estudado. Que houve técnicas que estão disponíveis agora que não tinham lá atrás, que pode superar o mercado que lá dizia que não dava. Né? Então, respondi a sua pergunta aí? Obrigado, Daniel. Mais alguma pergunta? Eu que agradeço. Eu não tenho uma pergunta, pessoal. Eu tenho um comentário para fazer, Daniel. Primeiramente, Vai lá, João. primeiramente, bom trabalho, cara. Eu acho que vocês passaram por um assunto delicado, né? Que, igual o professor comentou, um assunto de previsão ali relacionado a ações. Eu acho que isso, por si só, já é um assunto um tanto quanto dificultador, né? Justamente pelo critério ali do modelo de previsão. E eu queria fazer só um comentário que talvez seria interessante explorar num cenário futuro, não, mais como modelo complementar ali do teste machine learning, seria talvez um teste de stress testing em cima dele ali no cenário de crise, talvez seja alguma coisa interessante para justamente testar a validação do modelo para ver se está fidedigno ali ou como que ele está se atuando no cenário de estresse. Só uma sugestão mesmo e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, obrigado. Boa dica, João. E é isso que eu estava pensando aqui, Daniel. Talvez o avaliador vai querer saber como que o modelo se comporta num outro período.
tá? E aí, se vocês tiverem tempinho e dados, roda ele, por exemplo, em 2019, só para você já saber e já estar preparado para responder. Ou se tiver mais tempo, já incorporar, certo? Eu testei 2 períodos e o resultado é parecido, ou o resultado é bem diferente, e aí já você vai poder até tentar explicar por que que seria diferente, caso seja. Obrigado, então, a todos. Ótimo. Vamos lá Obrigado, passar para o gente. próximo artigo, Thalita. Vamos ver se o Anderson tem sorte e o som dele sai no primeiro. É, vamos torcer, né? Vocês estão escutando? Acho que não está saindo, não. Você tem seu PowerPoint aí, Anderson? Tem sim. Tá, então, Eu compartilho aqui. é, abre lá, tenta manter no tempo que está estabelecido, aí o Eu 8, vou, não passa de 9 minutos, sim. só para manter É, a regra. Eu vou falar, eu deixei um formulário para depois para avaliação no chat, tá? Eu agradeço se vocês conseguirem responder. Tá bom. vocês Tá no final, conseguem, não? Tá. Pode começar, Anderson. vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, perfeito. Estão me escutando, né? Deixa eu só Sim. colocar no tempo. Também. Então, eu vou apresentar aqui esse artigo que foi escrito por mim, pelas professoras Sabrina e Simone. Os índices ESG, SRI e SE e GCT têm maiores retornos, riscos menores que o Ibovespa e o IBRX, uma análise ajustada ao risco e uma análise não ajustada ao risco. A ideia aqui é a gente pensar que esses chamados investimentos socialmente responsáveis, eles são definidos como uma estratégia das empresas ao longo de um tempo, né, de um tempo para cá, em razão de demandas de investidores, outras empresas, governos, etc., que exigem cada vez mais um respeito maior às questões de meio ambiente, de governança e questões sociais. Empresas que respeitem tanto o meio ambiente, é, a sociedade em que elas estão inseridas e tenham políticas boas de governança corporativa, transparência, basicamente. Essas três coisas fazem parte do chamado ESG, que é justamente a sigla em inglês para meio ambiente, sociedade e governança. Então, muitas bolsas de valores com essa crescente demanda muitas bolsas de valores no mundo desenvolveram é, índices que resumissem o desempenho de empresas que se portassem, que agissem dessa forma, respeitando esses três indicadores, S e G. E a ideia por trás desses indicadores, desses índices de bolsa ESG, SRI, que é como a gente está chamando aqui, é justamente medir a média, a performance e o desempenho médio dos ativos e dessas empresas, dessas companhias que fazem parte desse portfólio. Então, assim como existe o Ibovespa, o IBRX ou algum outro índice que pretende representar o desempenho do mercado como um todo, esses indicadores, ISE, GCT, outros indicadores de sustentabilidade em várias bolsas ao longo no mundo todo, pretendem justamente pensar nesse o desempenho dessas carteiras, dessas empresas, como uma carteira de investimento, pensando especificamente nessa ação ESG, Ambiente, Sociedade e Governança Corporativa. A ideia é que eles possam constituir melhores investimentos, justamente porque protegem o meio ambiente, protegem a sociedade e têm uma maior transparência. Então, a gente pode verificar, a gente tem que... A ideia aqui é ter essa investigação de que, como um indicador SE, um portfólio SE-SRI, permite a diversificação de resultados de uma empresa uma otimização risco-retorno. Ou seja, se aumenta, maximiza o retorno e se reduz o risco. E a contribuição do artigo é justamente avaliar de forma concreta, né, a situação desses investimentos ESG
no mercado de capitais brasileiro. E justamente observando se oferece maiores retornos e menores riscos. Então, o objetivo do trabalho é examinar, usando uma análise não ajustada e uma análise ajustada aos riscos, de uma forma bem simples, bem tranquila, a homogeneidade em termos de média, retorno, e de variância, risco, de dois índices brasileiros, ESG e SRI, comparando com os chamados índices amplos. Como índice ESG e SRI, a gente escolheu o ISE e o GCT, e como índices amplos, o Ibovespa e o IBRX, e a comparação é feita 2 a 2. ISE e Ibovespa, ISE e IBRX, e GCT e Ibovespa, e GCT e IBRX. Lembrando, o ISE é o índice de sustentabilidade empresarial, e o GCT é um dos índices de governança corporativa, então ele está mais ligado à ideia de governança corporativa. E aí a gente tem os dados, né? A gente tem uma série de 98 a 2022 para o Ibovespa e IBRX, ISE e GCT começam em 2005. E os métodos não ajustados ao risco, que a gente está chamando aqui de não ajustado, basicamente são dois testes paramétricos e não paramétricos de comparação de médias e de comparação de variância. Um teste T paramétrico de comparação de médias, um teste de Wilcoxon de não paramétrico de comparação de médias, e um teste F paramétrico de comparação de variância, homogeneidade de variâncias, e um teste não paramétrico de Levine de comparação de variâncias também não paramétricos, justamente por causa. A gente deve usar os testes paramétricos quando se tem algum pressuposto sobre a distribuição dos resultados, e como esse pressuposto ele foi basicamente não atendido, a gente acabou usando também, apresentando também os resultados dos testes não paramétricos em termos de robustez. As medidas ajustadas ao risco, a gente rodou basicamente dois tipos de regressão, uma regressão de tendência, em que a gente rodou o LN dos pontos, né, dos preços dos índices ao longo do tempo, e a ideia é verificar num primeiro teste de hipótese se o beta da tendência, né, o beta 1 dos índices ESG são estatisticamente iguais ao beta 1 dos índices de mercado, e numa segunda fase, um segundo teste de não ajustado ao risco, a gente rodou um modelo de precificação, no caso a gente escolheu o CAPM, usando a poupança como taxa livre de risco, e a ideia é basicamente rodar os retornos dos índices ESG contra os retornos dos índices amplos, como carteira de mercado, e verificar se o beta, o risco sistemático, é estatisticamente igual a 1, indicando se os índices ESG e SRI têm um risco igual, maior ou menor que o risco de mercado, da carteira de mercado. E também, de certa forma, uma ideia ali de uma apresentação, se apresenta algum alfa, uma possibilidade de retorno anormal significativo. Então, os resultados a gente vê que não tem a gente verifica, né, nos testes não ajustados ao risco, paramétrico e não paramétrico, a gente verifica que não tem diferenças de retornos em termos de retorno dos índices ESG para os índices amplos, mas eles são relativamente menos arriscados. A variância deles é relativamente menor quando comparada aos índices amplos. E algo muito parecido se dá, talvez esse menor nível de risco, talvez seja em função do G, do ESG, né, da governança. Então, em geral, essas empresas são mais transparentes, têm maior nível de disclosure, que dá maior certeza para os investidores, etc. E aí, nos resultados ajustados ao risco, a gente vê que, em geral, os betas, né, os índices de tendência, eles são estatisticamente diferentes de zero, apesar de muito pequenos, e eles são estatisticamente iguais não se rejeita, se rejeita a hipótese, perdão, de igualdade desses coeficientes. Então, a tendência do Ibovespa e do BRX é relativamente maior do que a tendência temporal em relação aos índices ISE e GCT. E para o CAPM, algo bem parecido, a gente vê que os betas, a gente rejeita a hipótese de que os betas sejam iguais a 1, né? Ou seja, eles têm
risco sistêmico relativamente iguais, estatisticamente iguais aos indicadores amplos, a gente rejeita essa hipótese, indicando que, tanto quando adotando o Ibovespa como portfólio de mercado, como o IBRX como portfólio de mercado, a gente verifica que os betas dos índices de sustentabilidade são estatisticamente menores que os betas do que o risco de mercado. Essas carteiras oferecem riscos relativamente menores, e então a gente conclui que, apesar de não ter um retorno relativamente maior, os índices ESG têm riscos menores. A gente não vê evidências de retornos anormais, os alfas são estatisticamente iguais a zero, e essa diferença, né, já que se tem uma hipótese de que, né, são mais transparentes, eles oferecem sim menores riscos, mas não oferecem maiores retornos, faz a gente levantar questões sobre essas carteiras, ISE e GCT, elas são realmente, efetivamente, formadas de forma adequada? Aquelas empresas são realmente sustentáveis, ou elas constituem somente um label, né? Um rótulo vazio, né? É só coisa para inglês ver. Então, fica essa questão a ser levantada, a ser discutida mais à frente. Eu já passei um pouco do meu tempo. É isso, muito obrigado. Essas referências, muito obrigado. Qualquer coisa, estou aqui. Obrigado, Anderson, pela apresentação do artigo, por se atentar ao tempo. Eu deixo primeiro aberto aí para os seus colegas, caso tenham alguma pergunta, dúvida, comentário. Daniel e João. Professor Anderson, primeiro, parabéns aí, trabalho bem legal, gostei bastante. Isso é uma dúvida ali, né? Só vendo o gráfico ali, aparentemente, o retorno dos índices amplos, eles são bem maiores do que o retorno do ISG, não é isso? Não, o gráfico que eu mostrei na apresentação, são preços. E aí são os pontos dos índices. E aí, justamente, aquele gráfico, eu devia ter falado melhor sobre ele, mas aquele é preço. Não é retorno, não. O retorno, ele é bem... Isso, entendi. é, Então, o retorno e o risco foram parecidos, né? os retornos dos índices amplos são maiores, estatisticamente maiores do que os dos índices de sustentabilidade, mas os índices de sustentabilidade, eles têm riscos estatisticamente menores do que os índices amplos. Anderson, você está com o artigo aí? Estou com o artigo aqui, estou com o artigo Bota a BF. tabela 1, o painel V da tabela 1, ele mostra os retornos. Sim, Acho que sim, dá, só um dá minuto. para O artigo não está aberto, ver mas eu abri. visualmente o que vocês estão falando aí. Sim, os retornos, Mas eles são bem, quase que, eu não vou falar que eles são, como é que é o nome? É, Deixa eu só compartilhar de novo. Eu não vou dizer que eles são... Eu esqueci o nome disso. Esses são... Dá para ver? Tá todo mundo vendo? Agora sim. Aqui, esses são Não, os retornos. desce mais para a tabela 1. Tabela 1. Na parte B da tabela 1 você tem aí essa estatística. Isso. Sim. Aumenta aí essa parte dos retornos. Aí você vê que os retornos não têm muita diferença. Exatamente. Os retornos, eles são... As médias dos retornos nesse período é muito igual, né? É muito parecido. Claro que tem mais casos depois da vírgula, mas ele é realmente muito parecido. Não sei se Agora, tá- o risco dos índices de sustentabilidade são menores, Sim, Isso. estatisticamente menores. o que é uma boa coisa, né? Você vai investir num ativo que tem menos risco com retorno médio igual. Sim, sim. Bacana. É uma questão, né? A ideia você tem uma maior transparência, você tem né? Vende-se algo,
eu sou sustentável. Anteontem, não sei, apareceu, o Banco do Brasil está investindo mais em ESG, ações ESG, porque quer ser referência na coisa. Mas vence essa coisa, tudo bem, eu entrego um menor risco, porque eu sou mais transparente. Existem vários trabalhos que mostram que dos três, dos três indicadores, ESG, o de governança é o que tem mais peso tanto para redução de risco, como para eventual aumento de retorno. Vence essa coisa de ser sustentável, de ser ESG, mas não entrega um retorno maior. Tudo bem, eu ganho em risco, mas eu tenho um retorno relativamente parecido que um índice amplo qualquer, que uma Petrobras, que alguma ação que está no Ibovespa, por exemplo. Então, a questão é, vale a pena, já que a ideia é pensar numa otimização em termos de média e variância? Sim, o risco é muito bom, eu ganho em risco, mas eu não necessariamente ganho em retorno. Talvez porque justamente o que pesa mais é o indicador de governança, né, o G, e também porque, do ponto de vista do investidor, talvez a gente não esteja demandando tanto assim ações, ações, eu falo, empresas que agem nos outros dois indicadores, o E e o S. Não sei se. Sim, Perfeito. não, é isso mesmo, perfeito. O Anderson, agora deixa eu Sim, fazer minha parte aí de revisor. Primeiro, parabéns pela ideia. Eu acho que esse tema está, como vocês já falaram, certo? Ainda sendo discutido no dia a dia, com resultados às vezes bastante controversos, certo? Especialmente quando você tem um artigo que mostra que o ESG tem maior retorno, aí você já fica a pé atrás. Não? O que aconteceu aqui? Se normalmente a maior parte dos estudos revela que não tem diferença de retorno em geral, certo? Embora a questão do risco também já tem alguns resultados que mostram alinhados com o certo, porque o risco é menor. Mas já deixa aí fazer um papel de mais crítico aqui. Talvez, dependendo aí tem nessa questão de publicação, certo? Já pensando na próxima etapa, às vezes também é questão de muita sorte na mão de quem vai cair seu paper, certo? Mas se cair da minha, por exemplo, aí você estaria com muita má sorte, tá? Aí eu explico por quê. Primeiro, porque os índices amplos já incorporam muitas dessas empresas ESG. Então, o ESG está no próprio índice e também faz parte do índice amplo. Então, aí provavelmente o avaliador vai pedir que você separe entre retorno do ESG e retorno no ESG. Aqueles que estão no índice, mas que não estão no índice amplo, mas que não estão no índice ESG. E aí sim você vai poder, de alguma forma, comparar o resultado, certo? Os testes que vocês propuseram vai servir tanto com ESG, sem ESG, com responsabilidade, sem responsabilidade. Eu sei que vai dar mais trabalho, porque conseguir os dados ao longo da série, certo? Das empresas que estavam e que não estavam num grupo e no outro grupo, a bolsa não é muito transparente nisso, mas tendo acesso a um banco de dados, seria factível fazer isso. E a outra coisa que o avaliador pode, não, de cara ele vai pedir, e por que vocês não compararam o índice de Sharpe, não? Se está claramente que se a diferença é no risco e o retorno é igual, faz uma comparação de índice de Sharpe. Como você tem uma série só, certo? Normalmente se faz bootstrapping para calcular o erro padrão e para calcular o valor P. Então tem já vários também metodologias padrão no R, no Python, já que fazem isso, então não precisa preocupar muito com como operacionalizar isso. Eu só conseguir a livraria que faz e alimentar os dados e ver o resultado. E ver se realmente é diferente. Não pode ser que. Ah, e outra coisa, testem, vocês têm um período bem grande, né? E já também existem muitos relatos anteriores que às vezes depende muito do período, tá? Que você testa. Então, uma forma bem fácil de estratificar os períodos é maior crise, menor crise. Você vai ter um resultado interessante, que talvez, como é SG, certo? No período de crise, talvez seja muito melhor ainda, porque pela teoria, certo? Que algumas
artigos já publicaram, nos períodos de crise se entende que essa ESG dá uma espécie de maior resiliência. Então, vocês vão poder testar isso. E aí se vender o artigo com vários diferenciais, né? Porque assim como está, num extrato mais superior, vai ser bem difícil, né? Mas agora, num extrato mais intermediário, não vai ter muito problema, mas eu entendo que vocês querem publicar no maior extrato possível, tá? Porque sempre nosso objetivo é esse, e aí eles vão pedir isso. Se tiverem tempo de fazer, é bom. E também é bom se vocês não se importam com a resposta, certo? Eu que estou na academia eu já sei disso, claro. Manda para ver o que que vai vir, né? Às vezes não vem nada e é aprovado direto. E aí você fica. O professor Rob estava brincando quando colocou tudo aquilo, né? Às vezes dá, tá? E aí no final eu vou contar uma experiência para vocês. Eu acho que agora eu vou deixar mais. João Pedro, alguma pergunta, sugestão para o Anderson? Boa. Obrigado, professor. Primeiro, Anderson, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que assim, é um assunto ainda que tá crescendo, está ficando cada vez mais vigente aqui no Brasil. A gente tem um mercado fora, lá fora já tem essas questões SG mais amplas, já é mais amplo no mercado como um todo. No Brasil, a gente ainda está crescendo ainda. Falo isso com experiência na indústria de fundos. Na indústria de fundos, agora a gente teve o Código Ambima 2, a autorregular o mercado sobre essas questões que merecem ainda uma discussão aqui no cenário brasileiro. Quando a gente fala de empresas, eu gostei muito de um comentário que você falou que é a sigla do G no. Ai, ele caiu, Tava tremendo, aí caiu, né? Vamos ver voltou. se Sei, ele internet, retorna. internet estava Vou- instalada, agora voltou. Desculpa, João Pedro, deu uma Você caída. Você voltou, João pode Pedro? voltar, por favor? Mas, voltando no assunto, eu gostei muito de um comentário que você falou, que foi justamente sobre a sigla do G, que ela impacta mais o resultado ali não só do índice, mas das questões como um todo ali, quando a gente fala do mercado brasileiro. E talvez, uma coisa que eu fiquei mais na cabeça, talvez para discutir, se a gente tiver um tempinho mais para frente, é justamente que o G, talvez ele seja, hoje, no Brasil, a parte que talvez seja a mais possível de ser metrificado no cenário que a gente tem atual. Então, talvez seja um motivo por ela estar mais em voga ali na questão da sigla, sabe? Era mais esse comentário mesmo para falar sobre o trabalho e parabéns pela obra. Bom, Obrigado. obrigado, João Pedro. Obrigado, Anderson. Vamos lá passar, Thalita, para o próximo. Acho que nós estamos indo Então, no tempo certo, né? sim, tá ótimo. Eu ia fazer um comentário do trabalho do Anderson, eu acho que eu concordo com o João Pedro. Acho que no Brasil ainda tem que evoluir um pouco a definição dos parâmetros, né? Para tanto para o ESG, para poder dar um resultado melhor. Acho que ainda está. A gente melhorou, o Brasil melhorou, mas ainda tem que evoluir mais. Que o coisa que às vezes no exterior tem. Por isso que a gente tem um certo déficit. Isso. Obrigado, Thalita. Vamos tentar aqui. Você está Tirando o escutando? meu, né? Já apresento. Ah, é do Daniel. Esquece. Desculpa. É que a ordem, a ordem que É, você tem que estar invertindo, né? é diferente. É rentabilidade agora. Isso. Tá escutando? Dá play. Oi? Eu acho que o som não vai sair, não. Você está preparado aí, João Pedro? Preparado.
Vamos lá, projete sua apresentação, que eu acho que Combinado. vamos lá numa forma tradicional. Vocês estão me vendo, gente? Vamos te vendo, mas compartilhamento não saiu, não. Sim. Boa. Ele ativou o compartilhamento e me mutou. Eu não consegui voltar. Agora foi, né? Você está projetando a Sim, tela, está não, apresentando. Isso, isso. Só para confirmar mesmo, o som tá saindo para vocês? Apareceu a sua tela, no entanto, não apareceu a sua É, 8 apresentação. minutos, mais ou menos. Boa. Vamos lá, vamos lá. A apresentação não foi, então, né? Você está compartilhando a tela ou Isso. Parece que está janela? compartilhando a tela e não a apresentação. Compartilhe a tela inteira e aí você pode navegar. Isso. Agora foi para vocês? Ainda não apareceu, Está não. vindo. Tá a caminho. Está faltando confirmar alguma coisa. Na tela, para nós, aparece clique 2 vezes para entrar no modo tela cheia. Eu não sei onde você vai ter que clicar. Hum, deixa eu tentar novamente. Mas essa mensagem é para a gente. Se clicar 2 vezes, a É, leitura está Ah, mexendo. tá. eu acho que é para vocês mesmo. Deixa eu tentar de novo. João Pedro iniciou o compartilhamento da tela, mas ainda está preto. Não Quando está for para aparecendo. vocês, por favor. Não Não, foi? não está indo. Sua apresentação em PowerPoint? É Qualquer no coisa, PowerPoint. coloca o arquivo aqui no chat que eu apresento aqui. Pode ser, pode ser. Eu posso mandar o link do vídeo também, se vocês preferirem. O que for mais fácil. O link Acho do que a vídeo não está dando áudio, João. É, É que aí não melhor meteu no o áudio. PowerPoint. Ah, agora apareceu. Agora Agora tá apareceu. ótimo. Apareceu? Não, antes. Apareceu. O que você fez antes, que você mudou de tela. Isso. Aí. Agora foi. Aí, perfeito. Perfeito. Ah, beleza. Obrigado, gente. Desculpa aí. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, pessoal, prazer, meu nome é João, estou aqui para apresentar para vocês o nosso artigo, ele conta com a participação, com a autoria também do professor Robert, que está aqui presente com vocês, e nosso objetivo aqui era falar um pouquinho sobre a rentabilidade e a capacitação profissional dos gestores de fundos de investimento. A gente tinha como objetivo fazer uma análise ali em cima dos fundos de investimento de ações livres durante o período da pandemia de Covid-19. O nosso contexto, a nossa introdução e o que trouxe a gente para justamente investigar, justamente nesse período, é que a gente tinha um período onde o mercado financeiro como um todo estava sofrendo bastante. Então, a pandemia como um todo, todo mundo já conhece, o mercado sofreu bastante, sofreu muito, e as bolsas de valores foram as principais impactadas. Elas foram muito impactadas, tiveram oscilações muito fortes, volatilidade muito marcante durante esse período. Então, o nosso objetivo era justamente tentar fazer uma análise em cima dos fundos de ações brasileiros e tentar interpretar se os gestores conseguiram adiantar esses movimentos e conseguiram se proteger. E o nosso plus, o nosso a mais dentro do nosso processo de análise é que a gente não queria não só analisar o desempenho desses gestores, a gente queria entender se o gestor que era mais capacitado profissionalmente, como que ele se portou durante esse período. Esse foi o nosso contexto de investigação. E a partir disso, a gente fez uso de algumas séries de referências para justamente embasar e teorizar a nossa pesquisa. Quando a gente fala sobre fundos de investimento, a gente não pode deixar de falar da CVM 555, que ela é o nosso marco regulatório, que ela parametriza todo o mercado financeiro relacionado a fundos de investimento. Ela traz as funções, ela traz as obrigações de cada um dos participantes, e a título de curiosidade, ela está passando por um processo de atualização que vai vir a CVM 175.
5. Quando a gente fala de desempenho, para a gente metrificar o desempenho do gestor, a gente precisa embasar a nossa análise em relação a alguns modelos de precificação, em relação a alguns modelos de avaliação que não só contam com análise de retorno, mas também contam com análise de risco relacionado ao período. Então, aqui, a gente fez uso de 4 modelos de avaliação. A gente embasou o nosso processo de análise com a pesquisa de Markowitz, mas a gente fez uso do modelo unifatorial, do CAPM. A gente fez uso de modelos multifatoriais, que foi o caso de Carhart, modelo de 4 fatores. É um dos modelos mais pesquisados na literatura ali quando se fala de fundos de investimento. E também fizemos a adição do modelo de Sharpe para justamente fazer essa comparação com relação a risco. E com o adendo, o modelo adicional, a gente fez o Sharpe Israels para justamente tratar a metodologia do Sharpe, que tem algumas, entre aspas, falhas quando a gente fala de um Sharpe negativo durante o período. A gente está falando de um desempenho onde a gente teve uma forte oscilação, então o resultado poderia ser negativo. E quando a gente fala de capacitação, não vou entrar em cima de cada uma das citações, mas a gente embasou o nosso processo de análise de formas para a gente conseguir identificar e construir um modelo para mensurar a capacitação do gestor. Esse é um assunto bem controverso na literatura, mas a gente fez uso de algumas variáveis para justamente criar algumas proxies relacionadas a esse processo de capacitação. Quando a gente fala de método, quando a gente fala de rentabilidade, a gente primeiro precisa calcular a rentabilidade dos fundos ao longo do período. Só que aqui a gente tem um gap. No fundo de investimento, a gente tem a cota bruta e a gente consegue trazer essa cota, o valor dessa cota líquida de taxa de administração, a gente consegue transformar ele para uma cota bruta de valor de taxa de administração, justamente porque a gente tem alguns vieses, porque cada um dos fundos eles têm uma taxa de administração diferente. Então, para justamente contornar esse viés, a gente fez uso da metodologia de Castro e Minardi, transformando a rentabilidade que a gente achou do valor da cota para valor bruto. Então, essa é a nossa primeira parte de cálculo. Aqui, logo em seguida, diante do fator de rentabilidade, a gente começa a instruir a análise de desempenho, incluindo os fatores de risco dentro do nosso processo. Então, aqui, essas foram as nossas metodologias encontradas e utilizadas para poder fazer a adaptação do desempenho dos fundos ao longo do período. Quando a gente fala do nosso modelo central, a gente queria fazer uma comparação do desempenho com o modelo de capacitação. Então, aqui a gente fez uma cross-section das variáveis que a gente coletou individualmente de cada um dos gestores analisados durante o período. A gente coletou individualmente as variáveis relacionadas à certificação, relacionada a tempo de mercado, tempo de experiência, certificação internacionais, se o gestor, qual que é o curso de graduação desse gestor, a gente coletou esses dados individualmente dentro do currículo de cada um desses gestores e para a gente justamente criar o nosso modelo central, que era uma avaliação do modelo de desempenho do fundo, regredindo sobre os fatores de certificação e qualificação para a gente justamente entrar nesse modelo. A gente regrediu justamente relacionado aos modelos de desempenho, chegando no resultado. Quando a gente tem um resultado central, a gente consegue visualizar que em média, o nosso resultado foi negativo. A gente tem o Sharpe israelense positivo justamente porque ele trata o Sharpe negativo. Então, em média, o nosso alfa ali dos gestores dentro do período, tanto pelo CAPM quanto de 4 fatores, foi um resultado negativo dentro desse período de análise. A gente tem aqui um intervalo bem grande também. A gente consegue visualizar que conforme a gente vai adicionando mais fatores de risco dentro do nosso processo de análise, do modelo unifatorial para o multifatorial, a gente vê que o desempenho cai e também a gente consegue visualizar também que o resultado é mais intervalado, diga-se de passagem. Então, quando a gente chega no resultado final do nosso modelo, a gente tem que as variáveis de controle que a gente fez uso dentro do nosso modelo principal, que foram variáveis já testadas e já aplicadas na literatura, a gente chegou que os resultados foram em linha com o que a gente já tinha investigado. O patrimônio líquido e a taxa de administração foram significantes, mas a gente tem ali que a idade do fundo não foi um fator tão explicativo, não foi um fator significante dentro do nosso processo de análise dentro desse período. Já as variáveis de capacitação, que foi a nossa análise principal, a gente viu que elas não foram significativas aos níveis que a gente estava pesquisando. Então, a gente consegue já ter algumas conclusões relacionadas ao nosso processo. Por fim, a gente fez uso de uma metodologia adicional, que é o score de capacitação, justamente para a gente trazer um viés mais adicional para o nosso processo de análise, que foi justamente mensurar e criar um score de capacitação, ranquear os gestores de acordo com o seu nível de capacitação,
E a gente sabe que isso é uma limitação da literatura que a gente tem hoje, mas foi uma metodologia que a gente usou para justamente adicionar um resultado ali, adicionar uma análise dentro do nosso modelo principal. E quando a gente fala do nosso modelo principal, a gente identificou que nos fundos exclusivos a gente teve um resultado diferente do cenário normal, dos fundos tradicionais. Então aqui a gente fez um modelo adicional, um modelo alternativo, que foi justamente para analisar esses fundos exclusivos. A gente conseguiu visualizar que o score de capacitação e as metodologias relacionadas às variáveis de capacitação para os fundos exclusivos, elas tiveram um grau de significância no nosso modelo principal. Então aqui a gente acha um resultado que é diferente da literatura, é um adendo que a gente faz ali para a literatura como um todo, que foi justamente fazer essa análise durante um período com poucas pesquisas e justamente segmentando os fundos de acordo com o seu perfil, né? Então a gente consegue identificar que os fundos exclusivos, a capacitação profissional do gestor, no nosso caso, foi um diferencial para trazer um resultado menos negativo para esse fundo. E as nossas conclusões foram justamente essas. A gente trouxe um resultado onde as variáveis de capacitação profissional não tiveram uma significância no modelo principal, mas para os fundos exclusivos a gente tem uma análise em que o resultado foi expressivo. E dentro do nosso processo, a gente consegue visualizar também o modelo de capacitação profissional do gestor, a gente consegue analisar também os modelos de desempenho durante o período ali da pandemia, que foi de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, nosso reporte de análise. E é isso, pessoal, nossas referências, e obrigado. Falei meio rápido, fica aberto para Obrigado, João Pedro. Não, tá certo, para cumprir com a regra, que é o tempo estabelecido, né? Bom, como eu sou o coautor, eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês avaliarem aí. Daniel, Anderson, Thalita, o microfone é aberto para vocês. Não, eu vou falar assim, eu já vou entrando no meu trabalho de minha tese de doutorado. Meu trabalho é a performance do fundo de investimento imobiliário. E eu coloquei também, assim, uma sugestão, porque o meu trabalho eu coloquei para medir a performance, eu também usei o total shareholder return, porque leva em consideração tanto o de ganho, o valor de ganho, quanto o dividendos. Aí eu coloquei essa variável também, como complementando. Tá certo. perfeito. Você vai Anderson? querer falar, professor? Não, João não. Pedro, Robert, parabéns pelo trabalho bem interessante. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira é sobre, você falou aqui no final, né? A capacitação, ela não faz diferença para os fundos tradicionais, né? Para os fundos, mas faz diferença para os fundos exclusivos. Isso no período Covid. Tem alguma comparação no período Covid com o período pré-Covid ou pós-Covid? Não sei se já é possível reunir dados para isso, para essa análise pós-Covid, mas tem essa diferença? E se tiver, como é que isso implica nos seus dados? E uma outra dúvida, só porque, e aí pode ter sido falha minha mesmo, eu não entendi o que é a medida de score que vocês colocaram lá na tabela, na última tabela, que é justamente você Boa. apresentando os resultados para os fundos exclusivos. Pô, perfeito. Talvez ali por uma questão de limitação de espaço, a gente não conseguiu abordar tanto a metodologia de score. Mas é o seguinte, a metodologia de score que a gente adicionou ali dentro do nosso modelo foi uma metodologia para justamente compilar todas as variáveis de capacitação que a gente conseguiu coletar dentro dos currículos dos gestores. A gente tentou fazer uma estrutura de ranqueamento. Então, a gente pegou as variáveis dummies para justamente criar um ranqueamento em relação à capacitação. Então, o gestor, o tempo de experiência do mercado dele é X. Ele tem certificação, ele tem certificação internacional, ele tem pós-graduação, ele tem mestrado. Então, a metodologia de score foi justamente fazer uma compilação dentro dessas variáveis, justamente conseguir encontrar uma metodologia de ranking e encontrar o nível de capacitação do gestor. É, É meio controverso, a gente tem alguns questionamentos na literatura, mas essa foi uma forma da gente trazer um viés de mensuração de capital intelectual para o nosso modelo. mas é um DEA? Não, né? Não, É, não, Não, Anderson, né? É outra metodologia. Anderson, é uma fórmula bem simples, é como uma combinação entre o somatório das DAMs para capacitação e a experiência
do gestor. Ah, Então, entendi. quanto mais certificações, capacitações ele teve, maior a pontuação dele. Quanto maior a experiência dele, maior a pontuação. Então, dessa forma, nós conseguimos colocar tudo que é capacitação e experiência num único indicador. Porque no primeiro modelo que ele apresentou, estava todo segregado por DAME, certo? Aí nós pensamos, "Mas por DAME está quebrando a nossa variável em vários trechinhos, nenhum deles é diferente. Uhum. Vamos testar se agregando ele tem algum poder explicativo. E também está, como você também colocou, está restrito a um período, né? Nós não avaliamos nem antes nem pós esse período. E a explicação para isso é a dificuldade de encontrar capacitação dos gestores, né? Que se você atribui essa capacitação para antes, pode estar introduzindo um viés, porque eu não sei qual que era a capacitação deles em 2019, por exemplo. E depois, por exemplo, em 2023, se eu usar os mesmos dados de capacitação, também posso estar enviesando, porque eu tenho que fazer uma outra coleta. E João Paulo teve um trabalho aí braçal para fazer a coleta, porque tem que ser gestor por gestor e no currículo deles, né? Então é muito limitado ao período onde você faça a coleta da capacitação. E, infelizmente, isso não está sistematizado em nenhuma base de dados. O que tem, o mais próximo que tem, não, João Pedro, é no Quantum, onde estão os PDFs dos currículos. Eu não sei se tem série de tempo, João Paulo, você foi lá ver atrás se tem série de tempo para os currículos, ou está Infelizmente, só o eles são um último? recorte, exatamente, é o último recorte lá dentro. Aí invalida um pouco para fazer histórico, não deixa só o último que está e não dá para fazer inferência. Nós estamos pensando em convencer a Sabrina de entrar aí no artigo para usar os dados que ela coletou. Eu acho que para a dissertação ou para a tese, não antes. E para fazer aí pelo menos um antes, que seria 2018, mais ou menos, que ela coletou os dados, com esses dados de 2021 que João Pedro coletou. Vamos ver o que dá. E aí sim daria para tentar responder essa pergunta sobre aí inquietação, como que seria antes esse modelo, como que seria depois, e se tem alguma diferença. Mas obrigado pela dica aí, para fundamentar melhor essa ideia do score. Bacana, parabéns aí pelo trabalho, também achei muito interessante. Você fez ali fundos multimercado, né? E fundo exclusivo Fundo de ações. Fundo de de ações. ações. É Justamente, porque, pode falar. eu penso assim, o fundo exclusivo, ele tem, parece assim, tem mais proximidade, né, entre o cliente e o gestor. E o fundo de ações, ele tem muitos de ações que não tem uma estratégia, né, que envolva o currículo, né? Então, principalmente, tem muitos fundos, fundações da Vale, né? Não importa, o gestor sabe que era para sair e ele tem que ficar, né, por causa do objetivo do fundo, da política. Então, isso aí é uma coisa que me chamou a atenção, assim, só no trabalho, e aí, se servir, né, para alguma coisa, pensem nisso. Perfeito, perfeito. O nosso recorte foi justamente os fundos de ações, justamente por causa do momento que a gente estava querendo analisar, né? A gente tem as bolsas de valores sendo bastante, sofrendo bastante ali, então a gente pensou, pô, os fundos de ações vão, consequentemente, pegar ali a relação com o benchmark ali. Então, foi justamente esse período de análise e na subclasse ali dentro da Ambima para justamente tentar quebrar um pouquinho esse viés que você está citando, tentar pegar as ações livres para tentar segmentar um pouco mais a estratégia, mas é um bom posicionamento. Obrigado aí pelo retorno. A gente vai pensar uma É forma de evitar isso. o que é. É isso, João Pedro. Nosso foco foi os fundos de carteira livre, porque, em teoria, certo, os gestores, administradores desses fundos teriam mais liberdade nesse período para fazer ajustes, certo? Mas, no final, aparentemente, todos ajustaram da mesma forma, né? Todos experimentaram essa contração do mercado e
desempenhos negativos, sim, muita diferença entre eles. E para o aspecto que nós estamos olhando, que é a capacitação dos seus gestores. Também pode ser questionado de uma outra forma, não, mas espera aí, para você entrar como gestor, certo? Existem toda uma série de exigências e isso meio que nivela um pouco todos eles, não? Mas mesmo assim, pela coleta que nós fizemos, existe alguma diferenciação, né? E na literatura também há alguns resultados que mostram, por exemplo, que um gestor ter MBA e não ter MBA faz alguma diferença. E aqui na nossa amostra, esse resultado não foi evidenciado nesse período, não, de novo, nesse período mais crítico. Pode ser que num período diferente o resultado seja bem diferente. Isso aí fica aberto para futura pesquisa e, como eu comentei, a limitação é ter acesso à capacitação deles, que é bem complicado Não, penso também criar. a questão de fundos multimercado, né? Talvez É, gestão neles seria interessante. isso. Vamos ver se tem um pessoal igual de interessado que João Pedro, que corre atrás de fazer a coleta manual dessa capacitação, porque isso aí, ó, o mais difícil. João Pedro fez isso na monografia de graduação. Então, é, foi um esforço, mas aí você viu, João Pedro, valeu a pena fazer isso, né? Você está apresentando hoje sua monografia aqui, no evento, num evento grande como esse. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, dúvida com relação ao trabalho de João Pedro? Se não, vamos passar para essa sessão mais geral, e aí nós vamos tentar fazer uma espécie de síntese dos três trabalhos que foram apresentados. Primeiro, o do Daniel, certo? Tentando prever retorno de ações. Nós já comentamos que isso é uma tarefa bem complicada, mas é nosso objetivo, certo? Tentar se aproximar utilizando métodos mais atuais, mais modernos, e vocês fazem isso utilizando um algoritmo que está, pelos resultados, sobretudo de estudos mais recentes, sendo referenciado como um dos de melhor desempenho. E vocês usaram aí variáveis de expectativas macroeconômicas, que são publicadas no relatório Focus, para tentar investigar se adicionariam ou não algum poder de previsão e quando considerarmos modelos de inteligência artificial para prever os retornos. O resultado pode ser prometedor, né? Porque vocês têm que, para algumas empresas, o modelo se comporta bem, no entanto, para as outras não. E aí, como nós falamos, seria interessante ver quais são as características dessas empresas onde o modelo funciona, tá? Aí, uma coisa que eu não comentei antes, mas que agora chama a atenção para vocês todos, tem que evoluir um pouquinho na eficiência do mercado, tá? A ideia de eficiência do mercado, fama de 70, ela vem já um pouco questionada, sendo contestada com a ideia da eficiência dos mercados adaptativos do Law de 2004. E o Law sustenta que os mercados essencialmente são evolutivos, certo? Então, eles vão estar evoluindo entre períodos de maior eficiência, onde é difícil você ganhar no mercado, para períodos onde o mercado é mais irracional, certo? Há mais oportunidades de você ter algum resultado extraordinário. Mas o próprio comportamento da dinâmica do mercado leva, de novo, certo, a que esse retorno extraordinário temporário seja equilibrado, porque pela dinâmica, certo? Vai ter mais investidores, fundos tentando usar essa estratégia e aí pressiona os preços, fazendo com que os retornos se nivelem de novo e levem o mercado para uma próxima de uma eficiência, certo? Mas ele não fica lá. Pela ideia dos mercados adaptativos, sempre vai ter uma ruptura de novo que faz com que aparentemente nós vamos estar numa espécie de ciclo, certo? Um período é mais ineficiente, tem outro período que vai estar próximo de eficiência. E aí as pesquisas têm que utilizar essa ideia, certo? Para tentar fundamentar um pouco mais os resultados que
pela teoria tradicional, certo, de eficiência do mercado, seria uma contestação, mas isso é explicado claramente pela hipótese dos mercados adaptativos e por vários princípios de finanças comportamentais, bias, tudo isso que em alguns períodos vão ter maior influência do que em outros, certo? Isso também pode ser estendido ao trabalho do Anderson. O Anderson trabalhou a ideia se os índices de ESG, certo, que tem aqui na Bolsa de responsabilidade social do investimento, vão ter um melhor desempenho, um melhor retorno ou um menor risco, pelas hipóteses deles. A hipótese foi confirmada para o risco, não tanto para o retorno, certo? E isso está em linha com vários estudos que já assinalam que não tem um ganho de retorno, ou que esse retorno já estaria precificado, certo? Então não tem diferença nenhuma. Mas quanto ao risco, vocês também confirmaram o que tem na literatura. E aí o desafio para vocês é tentar explorar um pouquinho melhor a amostra que vocês têm para mostrar essa diferença do paper, qual que é realmente a contribuição diferenciada. O histórico dos dados, certo, é um período, uma análise interessante. Vocês pegaram lá desde quase início da década de 2000, seus dados, então isso pode ser um diferencial, porque os estudos mais recentes, em geral, pegam 2010 para cá, 2015 para cá, certo? O argumento usualmente é, como nós passamos por muitos períodos de crise, não crise, para fazer o estudo mais homogêneo, o resultado um pouco mais consistente no curto prazo, usa-se uma amostra menor. Mas, como eu sugeri para vocês, bom, utilizem isso a favor, certo? Testando um modelo em períodos de recessão, períodos de crise, períodos de não crise, e ver o que acontece. Aí vocês vão ter várias crises e vários períodos um pouco mais estáveis, certo? Embora alguns falam, em geral, o mercado emergente nunca sai de crise. Mas, mesmo assim, tem períodos que têm menos volatilidade. Vocês podem conseguir isso olhando para a própria volatilidade dos índices ou para um indicador de desempenho da economia, tipo PIB, certo? Ou as próprias expectativas, talvez, que o Daniel usou na pesquisa dele, certo? O Banco Central tem isso lá no banco de dados dele, não é complicado de se coletar. Uma coisa que eu tinha esquecido, Daniel, talvez no seu modelo o interessante seria você incluir a surpresa na expectativa, porque você sabe, por exemplo, os analistas todos estão esperando, por exemplo, o PIB vai ser 3%, e período, mês, semana a semana, mês a mês, eles repetem. Então, não tem pouca variabilidade nessa previsão. Mas, quando acontece algo mais relevante, às vezes eles ajustam, certo? Bom, espera aí, agora não é mais 3, senão é 1, certo? E aí você tem um choque para baixo e ver o que acontece nesses choques. Então, calcula o choque, a diferença, para colocar no modelo. Ver se você consegue uma explicação melhor lá nos seus modelos disso. Imagino que não seja difícil de rodar, imagino que você tem um algoritmo programado para isso, deve ser mais ou menos tranquilo rodar, né? E o último artigo, João Pedro, nosso desafio é deixar um pouco mais claro a parte de construção do score, né? Que por questão de limitação de espaço não ficou bem claro, mas a ideia é consolidar todas as variáveis dicotômicas de capacitação num único indicador para ver se com isso nós conseguimos um poder explicativo que faça mais sentido. Conseguimos esse resultado, certo? Embora os fundos exclusivos também tenham tido um desempenho ruim nesse período de pandemia, mas quando os seus gestores eram um pouco mais capacitados que o resto, o desempenho não foi tão ruim, né? Por isso que a interação ficou positiva aí. Então, há uma moderação do desempenho pela capacitação, certo? Então, fundos exclusivos com gestores mais capacitados perderam menos durante esse período, né? E essa literatura, em geral, tem alguns resultados que falam que os fundos exclusivos são diferentes.
alguns por monitoramento mais próximo, né? Entre o próprio cotista, certo? Que em geral é um grupo pequeno, certo? Que tem o dinheiro colocado lá e eles têm mais acesso ao gestor e às vezes até a própria definição de estratégia, né? Quando eles têm, pelo nível de renda, usualmente têm mais capacitação, certo? Às vezes eles mesmos são, na prática, os que fazem a gestão da carteira, embora formalmente eles tenham que contratar um gestor pelas regras da Anbima, né? Da Anbima e também da CBN. E é isso, certo? Em resumo, nossa sessão, eu acho que foi bastante produtiva, teve aí a participação de todos. Mas nós vimos que o professor Genilson chegou também, se quiser fazer alguma pergunta, professor. Ele chegou depois que a todos apresentaram, mas fica livre aí o microfone para todos, caso queiram adicionar algum comentário, pergunta à nossa sessão. Aproveitando, agradeço por disponibilizar essa oportunidade de falar alguma coisa, né? Eu sou apenas um aluno, né? Mas assim, queria só parabenizar, né? Pela apresentação aí, pela ousadia de trazer essa proposta, né? De usar a inteligência artificial, né? Na área de finanças, né? É uma tecnologia que não tem volta, ou seja, a gente vê que as empresas, grandes empresas, estão utilizando, né? E assim, com o número de dados, né, que é crescente, né, e com os meios computacionais disponíveis, né, então torna-se cada vez mais necessário, né, a utilização dessas ferramentas. Os bancos já utilizam isso há muito tempo na parte de crédito, né, análise de risco, essas coisas. Então, assim, muito oportuno, né, trazer esses estudos que estão sendo, que são avançados, né, no exterior, né, e no Brasil precisa de mais pessoas assim usadas que possam trazer esse tipo de trabalho, né, de pesquisa para poder incentivar cada vez mais o estudo usando esse tipo de ferramenta. Obrigado, essa é a minha contribuição. Ótimo, Genilson. Acho que é importante que você tocou nesse ponto. É uma evolução que não tem volta, né? E a diferença do que acontecia no passado, certo? Quanto à incorporação de novas tecnologias, era muito mais lenta, certo? Hoje é muito mais dinâmica. Hoje apareceu, se vocês perceberam isso na introdução do ChatGPT, certo? Menos de um ano, basicamente a tecnologia se disseminou ao redor do mundo. E todo mundo hoje você pode usar no celular, né? Tranquilamente, não precisa de um computador avançado para isso, o que antes, por exemplo, quando foi introduzido o computador, era uma sala gigante, certo? Então, aí poucos tinham acesso claramente, certo? As principais evoluções teóricas, por exemplo, na área de finanças, no início foram limitadas por esse poder computacional, mas aos poucos isso foi mudando e hoje muda rapidamente, certo? Hoje a própria atualização da tecnologia é via internet sem fio, certo? Você basta que tenha internet conectada à rede e pronto, você atualiza seus softwares, seus códigos, seus programas. A própria forma como que a ciência está evoluindo em determinadas áreas está muito mais dinâmica que a nossa, né? Nosso sistema ainda está esperando, ou vamos esperar o Congresso semear de abrir para submeter o artigo, ser aprovado, entrar numa sessão como essa, discutir, pegar feedback, depois nos vamos voltar para o laboratório para atualizar e submeter. E isso está sendo superado em algumas áreas de uma outra forma, certo? Não sei se vocês já tiveram contato. Tem plataformas abertas, certo? Onde você tem o servidor, você submete seu artigo e está livre lá para qualquer um criticar, né? E aí você vai conversar com eles e aperfeiçoar. E tendo já, às vezes, o direcionamento de alguma revista ou não. Às vezes só publica e eu quero receber feedback de todo mundo, né? Isso é muito mais dinâmico, né?
E quando se trata, por exemplo, de algoritmos, tipos que o Daniel usou, outros que vão ser desenvolvidos, é disponibilizado o software, o código lá e pronto. Você pode usar na hora, se você achar que é interessante, se você quiser testar. Na hora você pode utilizar e já ter um ganho de produtividade muito maior. Né? Esperemos que nos próximos períodos, nos próximos anos, nós vamos tentar nos alinhar com eles, né? Para fazer isso mais dinâmico. E o próprio formato dos congressos vai ter que ter outra dinâmica, para não ter que esperar todo um ano para isso. Ou, os próprios autores já submeteram o paper antes, talvez, nessas plataformas, para ter esse retorno, e, nesse sentido. Não estamos chegando no final, Thalita? Sim, faltam 4 minutos. Então Professor, tá aberto aí a sessão para algum professor, comentário adicional. gostaria de usar finalmente a palavra aqui, tão somente para agradecer, né, todas as contribuições que os colegas fizeram. Foi muito enriquecedor esse período da manhã. Reforçar os parabéns a todos aí pela dedicação e empenho. E externar o prazer que tenho de conhecê-los, né? Mesmo que virtualmente aqui. Deixei aí o meu LinkedIn no chat aí, quem quiser, de repente, a gente manter contato aí no futuro, seria interessante. É isso. É perfeito, Daniel. Anderson, mais alguma palavrinha aí? João Pedro? Eu também quero agradecer a todos pela contribuição, essa manhã tão produtiva, tão legal para todo mundo. Muito obrigado, gente. Estamos aí também, qualquer coisa, é só procurar e a gente conversa. Obrigado. Agradecer também, pessoal. Muito obrigado pela manhã, pelas orientações, pelas dicas. Muito obrigado a todos. Um bom dia para todo mundo aí. Isso. Aí sobrou para mim o que eu deixei para comentar com vocês, essa questão de sorte quando você encaminha artigos, né, para revistas. Recentemente, eu fiz um parecer para uma revista bastante conceituada, alguns devem ter contato, pelo menos lido algum artigo, que é a PLOS ONE, e aí eles me encaminharam para dar parecer, não? É um artigo sobre a utilização de criptomoedas na Polônia, era o título. E aí o método que eles tinham usado para coletar, eles falam assim, não, nós ficamos um dia na porta de entrada da universidade e todo o pessoal que passava por lá, nós aplicamos o questionário. E aí, bom, fala, tá bom, né? Depois, quando eles fazem o relato de que encontraram, era um relato descritivo simples, certo? Que você faz das respostas que os participantes que estavam passando por lá deram. Né? Utilizo, não utilizo, por que não utilizo, mas nada além disso, né? Aí você pensa, você vai publicar isso numa revista como PLOS ONE, certo? Aí, primeiro eu fiquei lá pensando o que eu vou fazer com isso, né? Aí eu decidi analisar parte por parte, desde a introdução, justificativa, metodologia e assinalando as fraquezas do artigo e, no final, eu rejeitei o artigo. Né? Aí você fica pensando, custa caro submeter para esse tipo de revista, que é um extrato bem alto. Mas, se não tem condição, não tem o que fazer. Aí, tá, eu deixei tranquilo. Aí, 2 semanas depois, veio um e-mail da própria revista PLOS ONE, como parecer final dos editores. E era pela rejeição do artigo. Até aí, tranquilo, para mim, pensei, eu dei, fiz o que era certo. Quando vi o histórico do artigo, ele tinha sido aceito por 2 avaliadores sem nenhum questionamento, tá certo? Então, por esses 2 avaliadores, esse artigo estaria hoje na PLOS ONE. E aí eu não sei como que foi o resto da história, mas algum editor deve ter pensado, mas isso aqui não está certo. Mandou para um terceiro avaliador que rejeitou, não sei se foi eu ou algum outro, mas tinha 2 pareceres. Basicamente, publica, e 2 pareceres, isso aqui não é publicável. É isso para vocês verem que às vezes é questão de sorte
tá? Esse processo editorial, infelizmente, não deveria ser assim, certo? Mas pelo que vocês já devem ter visto, mesmo em revista conceituada, às vezes você tem um artigo que você fala assim, mas espera aí, aqui tem um erro, aqui isso aqui não está correto. Então, o que que fica como lição? Tem que tentar, vai chegar a algum feedback, certo? Às vezes você corrige, às vezes não faz sentido, aí você argumenta. Às vezes faz sentido, às vezes o avaliador questiona uma parte, mas o que ele dá como solução não é a solução, porque quem conhece mais sobre o assunto é quem está elaborando o artigo. Você pode repensar essa parte e falar assim, não, realmente está complicado nessa parte, então nós resolvemos fazer isso de outra forma. E aí encaminha para o revisor, para a revista já com as alterações e a justificativa do que você alterou, por que você alterou dessa forma. E às vezes você não tem nenhum feedback e simplesmente rejeita um artigo, né? Esse é quando você mais sofre, né? Simplesmente vai, desk review, né? Se o artigo não encaixa na revista. Aí você não sabe se realmente não encaixa ou eles acharam tão ruim que não se deram nem o tempo para escrever uma linha onde que estaria ruim, né? Esse aí também já acontece, certo? Mas não estamos aqui, vocês estão em diferentes níveis ainda estudando, vocês vão experimentar isso. O Anderson já está um pouquinho já na experiência de publicar, certo? Como graduado, mas os outros todos vão passar por essa etapa, não, João Pedro? Já está pensando no mestrado, doutorado, por aí. Você não vai escapar, não, né? Você vai chegar lá. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Foi bastante dinâmica. E aí, esperamos vermos nos próximos semiáridos, né? No próximo ano, nos próximos eventos. Eu acho que é importante que vocês avaliem, tá? Esse questionário que a Thalita colocou lá e coloquem suas experiências. Isso serve para que os próprios organizadores do CPAD, do CMEAD, como que eles vão formatar o evento nos próximos períodos. Tomara que eles continuem com essa ideia, certo? Fazer presencial, uma parte fazer online, que seria essa que nós estamos participando, porque do contrário, vocês imaginem, certo? Nós não teríamos tido essa sessão se fosse só presencial, né? Porque nós não teríamos como estar presente lá em São Paulo, com a outra turma que foi lá para participar presencialmente. É isso. Muito obrigado, então. Tudo de bola. Boa sorte a todos. Obrigado, Thalita. Antes de fechar, entrem no chat, porque depois não vai ter o link, certo? Cliquem lá no link de Já avaliação e avaliei depois lá. Tchau a todos. tem mais. Se cuidam aí. Obrigado, gente. Até mais. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado, Thalita. Eu vou sair daqui, aí vocês preenchem depois isso. Bom dia.